O meu filho, ele completou 4 anos de idade no final do ano passado. E aí, esse ano eu falei assim, quer saber, vou colocar ele na escola, né? Porque o CMEI já pega com 4 anos e quanto mais novo começar, melhor. O problema é que o bairro que a gente morava não tem CMEI, que é aquelas escolinhas que tem Jardim 1, Jardim 2. E como a gente morava lá de aluguel, a gente resolveu mudar pra cá, porque assim ficava próximo da escola e ficava tudo mais fácil, né? Quando eu cheguei aqui, eu fiquei apaixonada no bairro, porque lá onde a gente morava era tudo afastado. Tudo que a gente precisava tinha que andar longe. E aqui não, tem tudo perto, tem farmácia, tem posto. Então assim, eu achei bom demais dar conta. Só que tem um ditado que diz que quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Porque tava tudo muito perfeito. Eu tinha gostado da casa, eu tava gostando do bairro, até conhecer os benditos vizinhos. Na casa do lado, morava um casal e os filhos dele. Um menino de mais ou menos uns 8 anos, não sei, e um rapazinho assim de 16, 17. Esse povo, além de barraqueiro demais da conta, ainda tinha um péssimo hábito de ouvir som no último volume. Mas não é um volume aceitável, não. É um volume que estremecia o telhado aqui de casa, que incomodava demais da conta. Quem tem criança pequena vai me entender. O meu filho tem 4 anos. Uma criança de 4 anos, ela precisa dormir, porque senão ela fica chata, ela fica chorona. O meu filho, ele nem conseguia ir para a escola todos os dias, porque ele não dormia. Ele ficava chato, eu não levava ele para a escola. E aí um dia, sabe, tava com um pouco mais de uma semana que a gente morava aqui, resolvi engolir a minha vergonha e ir lá conversar com eles, né, pedir eles para não colocar um volume tão alto daquele jeito, porque o meu filho precisava dormir, ele estudava, meu marido também trabalha. Quando eu cheguei lá e chamei, foi o rapaz que me atendeu. A gente estava conversando numa boa no portão, quando de repente a mãe dele viu e veio ver o que eu estava conversando com o filho dela. E ela já veio, parece que até com as asas abertas. Chegou falando comigo no maior tom de arrogância. Perguntou o que eu queria lá e eu expliquei para ela, né? Falei tudo que eu tinha falado pro rapaz. Ela virou para mim e falou assim, a casa aqui é de quem? Falei assim, eu acho que é da senhora. Ela falou assim, pois então, a casa é minha, eu faço o que eu quero nela. E gente, ali eu coloquei o meu rabinho entre as pernas, murchei a orelha e voltei para minha casa. Ali eu vi que não tinha conversa com aquele povo. Eu pensei, ai meu Deus, agora nós estamos lascados, viu? E aí tá, o som continuava, a música continuava e era segunda, terça, quarta, quinta, qualquer dia, não tinha isso não. Meu marido exausto porque levantava muito cedo para trabalhar e ele não estava dormindo, então o coitado chegou numa situação que ele mal parava em pé. Resolveu ir lá de novo tentar conversar com o povo. Eu ainda falei para ele, amor, não adianta. O povo lá, eles é barraqueiro, eles não escutam. Ele falou assim, não, mas eu vou lá assim mesmo, que eu não tô aguentando. E quando o meu marido chegou lá, o menino dele estava com um monte de amigo, tudo enchendo a cara. E nisso que meu marido foi conversar com ele, ele já começou a agredir o meu marido, sabe? Já partiu pra cima do meu marido. Eu, vendo aquela situação, não tive alternativa. Eu tive que ligar pra polícia, porque pensa, se eu não ligasse primeiro, poderia até prejudicar o meu marido, porque os meninos que estavam lá era tudo de menor. Liguei pra polícia, expliquei o que tinha acontecido, sabe? Não demorou até que a viatura encostou ali. Quando a polícia chegou, o som estava numa altura, aqueles meninos tudo bêbado, numa gritaria, e esses policial chegou ali, sabe, mas descascou esse povo, falou pro casal assim, se eles não tinham vergonha de ficar acobertando esse tanto de menores bebendo bebida alcoólica aí na casa deles, e falaram e notificou sobre o som alto também, sabe? Quando eles estavam indo embora, eles falaram assim, olha, se a gente for chamado aqui mais uma vez por causa de som, além de multa, vocês ainda vão parar na cadeia ainda, eu tô avisando. Tá. Quando esses policial foi embora, essa mulher bateu aqui no portão da minha casa. Eu já tava esperando também. E me xingou, e eu xinguei ela, e gritou, e eu gritei com ela também, mas ficou só nisso, só no bate-boca, sabe? Mas mesmo assim eu fiquei com medo, sabe? Eu chamei o meu marido pra gente mudar daqui, porque eu falei assim, amor, a gente não conhece esse povo direito, vai que, sei lá, esse povo não é boa bisca e vem fazer alguma coisa com a gente, com o nosso filho. Mas o meu marido, ele é meio cabeça dura, meio teimoso. Ele falou assim, não, eles que estão errados, se eles quiserem, eles que se mudam daqui. Depois que a polícia veio, a música deu uma trégua. Só que acontece que a desgrama da vizinha começou a me implicar. E ela passava na rua me xingando e ela jogava um monte de cascalho no nosso telhado de madrugada, sabe? Virou um inferno. Eu nunca gostei de confusão, mas nessa altura eu tava tão exausta, mas tão exausta, sério, que eu tava desejando descer a madeira naquela mulher.
Só que eu fui ignorando, ela foi perdendo a graça, até que um dia eu respirei aliviada, pensei assim, agora passou. Agora tá resolvido. O povo tá ouvindo o sonzinho deles lá, mas tá ouvindo num volume que dá para aceitar, que não atrapalha meu filho dormir. Até que um dia o meu cachorrinho aparece morto. E eu acho que vocês podem imaginar o jeito que ele morreu, né? E eu já logo sabia que era aquela mulher, porque, tipo, sabe, não tinha outra explicação. Do jeito que ele tava babando, dava para saber do que ele morreu. O meu cachorrinho tinha 5 anos que ele vivia com a gente. Para você ter uma noção, ele era mais velho do que o meu filho. O meu filho amava aquele cachorro de um tanto, mais de um tanto. E nisso a gente começou a chorar, sabe? Eu chorando, meu filho chorando. Nessa hora, a vizinha passou no portão olhando pra dentro e rindo, tipo, caiu na gaitada mesmo. E aí eu não aguentei. Eu avancei nessa mulher na rua, mas grudei no cabelo dela, eu arrancava um monte dos cabelos dela assim na minha unha de raiva, sabe? A gente rolou no chão assim, ó, parecendo 2 crianças. O trem foi feio. Fomos parar na delegacia de novo, nós 2 juntinhas. Chegou lá naquele bate-boca, eu expliquei, eu falei do meu cachorro, prestei queixa contra ela e ela jurando de pé junto lá que ela não fez nada com o meu cachorro, que eu tava querendo incriminar ela, que agora eu que ficava implicando ela, sabe? Viemos embora. Quando eu cheguei em casa, eu já estava decidida a mudar daqui, porque depois do que aconteceu com o meu cachorro, eu falei pro meu marido assim que eu não duvidava que, sei lá, eles tivessem coragem de tentar alguma coisa contra o nosso filho também. Eu já estava decidida, sabe? Por Deus. Quando de repente a nossa vizinha da frente bate no meu portão. E o nosso portão aqui, ele não é totalmente fechado não, ele é aqueles portão que é de grade. Então quem tá na rua consegue ver o nosso quintal. E aí nisso, a vizinha da frente bateu, fui lá ver e ela me contou assim que olhou nas câmeras dela e viu a vizinha do lado dando alguma coisa pro meu cachorro comer. Ah, menina, aí eu não esperei. Peguei essas imagens, voltei no mesmo dia na delegacia, mostrei e prestei queixa contra ela, né? E o povo lá, ele já tinha recebido tanta denúncia contra essa mulher, tanta queixa, tanta reclamação, que ela saiu daqui na viatura para poder ir lá na delegacia prestar esclarecimento, né? Ficou registrado o boletim lá. Ela ia responder criminalmente, né, a respeito da morte do meu cachorro, porque para quem não sabe, isso é crime. E um policial, ele me chamou lá meio que no off e ele me orientou a juntar com os vizinhos. Primeiro ele me perguntou se ela morava de aluguel ou era casa própria. Eu falei que era de aluguel, né, porque eu sabia disso. E ele falou assim, pois então, você vai juntar com seus vizinhos e vai tentar fazer um baixo-assinado para tirar ela aí do lado. E eu não sabia que tinha como fazer isso, né? Eu falei assim, mas pode estar dentro da lei? Ele falou sim, como tem muita queixa, muita reclamação e a casa dela é alugada, vocês podem sim tentar fazer isso, porque se fosse casa própria, não tinha jeito. E eu ia fazer isso. Só que nem precisou seguir adiante com isso. Porque quando o dono da casa soube da confusão, do meu cachorro, que ela, né, acabou com a vida do bichinho, ele mesmo pediu a casa e o povo mudou daí, graças a Deus. Eu ainda passei uns 5 meses com medo. Eu ficava pensando assim que eles iam voltar aqui para poder se vingar. Mas agora eu tô tranquila, sabe? Eu acho que não. E se Deus quiser, eles vão mudar de outra cidade de uma vez por todas. Porque, olha, eu nunca vi um povo barraqueiro e encrenqueiro igual aqueles, viu? Deus do céu!